Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje vamos conversar sobre um tema bastante discutido na atualidade. A partir da fecundação, o ser humano já é considerado um ser vivente? O que a doutrina espírita pensa a respeito do aborto? Que ações sociais estão sendo realizadas a fim de conscientizar a população acerca do tema? O tema de hoje é Respeite a Vida, Aborto Não. E para conversar conosco neste primeiro bloco, convidamos nosso amigo Roneir, do Centro Espírita O Consolador, em Goiânia. Seja bem-vindo, Roneir. Obrigado, Marli. Ficamos felizes de estar aqui mais uma vez falando desse tema tão importante, falando do tema em defesa da vida e esclarecendo um pouco sobre as graves consequências do aborto. Roneir, segundo a doutrina espírita, em que momento a vida humana se inicia? Kardec nos lembra lá no Livro dos Espíritos que a vida se inicia no momento da concepção. O espírito designado para habitar aquele corpo se liga a partir deste momento da concepção. E nós poderíamos também buscar lá em André Luiz, no livro Os Missionários da Luz, que trata em detalhes essa experiência no mundo espiritual, tratando do caso Segismundo. Nós convidamos o telespectador para que possa, no momento oportuno, ler esta obra muito rica quando se fala da reencarnação e do momento da vida. Lá, em breves palavras, lá diz que lá explica o zelo da espiritualidade amiga para se programar uma reencarnação. Segismundo precisava renascer e no lar em que ele iria renascer, lar de Raquel, necessitava que algumas providências fossem tomadas como antecedência. Necessitava que se trabalhasse o sentimento do perdão naquele lar, uma vez que Segismundo havia prejudicado aquele que seria o seu futuro pai. Então, percebemos que durante algum tempo os espíritos amigos trabalham no desdobramento do sono, para que acontecesse aquele perdão. Com muita vibração, com muito desejo, consegue-se o perdão daquele que seria o pai de Segismundo. E a partir daquele instante, programa-se definitivamente a reencarnação daquele espírito que tanto anseiava por nascer. E nós percebemos o zelo dos espíritos amigos, dos construtores espirituais, programando esta reencarnação. Naquele momento, os construtores espirituais faz com que o corpo perispiritual de Segismundo se torne pequeno, se torne reduzido, para que pudesse então fazer parte do organismo perispiritual da mãe também. Quando se inicia a reencarnação? Antes da concepção, nós percebemos que essa ligação já existe no mundo espiritual, o zelo dos espíritos amigos. Então, no momento da concepção, aquela alma era entregue a Raquel, aquela que seria a sua mãe. Então, temos que estar atentos, nós que trabalhamos pela defesa da vida, nós temos que estar atentos e observar que, na verdade, a ligação ela se inicia muito antes da concepção. A ligação no mundo espiritual, de alma a alma, já se iniciou. Quando existe a concepção, existe o início de uma vida material. E junto a esta vida material, temos uma vida espiritual que anseia por novas oportunidades de crescimento. Roneir, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Quando falamos da vida, nós somos inspirados por Kardec e por várias obras subsidiadas a elas. Kardec, mais uma vez, vamos responder aqui buscando em Kardec, que diz que o primeiro de todos os direitos é o direito de viver. Esse é um direito que o homem não pode perturbar, que o homem não pode prejudicar, porque se assim o faz, tira a oportunidade que esse espírito tem de renovar as suas esperanças, de recomeçar uma nova jornada. A doutrina espírita, Roneir, nos esclarece que a alma, ou seja, o espírito encarnado, que ainda não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, necessita de passar novamente pela prova de uma nova existência. Então, qual a finalidade e em que fundamenta a lei da reencarnação? Sem dúvida que o espírito necessita renascer, necessita reencarnar. A lei da reencarnação significa a justiça de Deus, permitindo que o espírito renasça e permitindo que o espírito possa, retornando ao meio de outrora, convivendo com
espíritos, com amigos ou com desafetos do passado, aonde necessita renascer para que possa reparar os males do passado. Conviver, socializar, significa uma oportunidade bendita de se depurar, de se melhorar a cada instante, pois nem sempre as nossas ideias são aceitas, vamos ter que trabalhar a humildade, vamos ter que trabalhar a paciência, a tolerância. Aquele que é obediente à lei de Deus aprende mais rápido e segue adiante, trazendo-lhe uma paz interior. Aqueles que não, lamentavelmente, terão que também ser submetidos às leis naturais. E lembrando que, quando não se vai por amor, é necessário que se faça pela dor. E a dor é um remédio necessário para que possamos definitivamente despertar para o bem, despertar para o recomeço. Ronei, que consequências tem para o espírito reencarnante o aborto? Graves, porque você tira a oportunidade desse espírito reparar os seus danos do passado. Você nulifica uma oportunidade de renascer. Imaginemos aqui o zelo dos espíritos amigos para se programar uma reencarnação. A expectativa que se gera nesse espírito para renascer, que aguarda às vezes por tanto e tanto tempo esta bendita oportunidade reencarnatória, para que tenha um pouco mais de paz, de alívio, de tranquilidade, porque às vezes traz essa fadiga em seu íntimo há tanto e tanto tempo. Como a reencarnação, ele terá essa oportunidade. No entanto, às vezes essa reencarnação é ceifada pelo aborto, você frustra esse espírito de forma que isso traz graves consequências a ele. E somente uma outra oportunidade, em uma outra reencarnação, ele poderá recomeçar a sua reconstrução interior. Rony, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Certamente que sim, né, Marli? Porque ocorre crime sempre que nós transgredimos as leis de Deus. Nós não temos o direito de tirar a vida de qualquer que seja a criatura humana, a criança, porque a criatura humana renascendo, vivendo, convivendo, ela tem a oportunidade de dar passos, de renovar a esperança em seu coração. Quando você provoca um crime hediondo como o crime do aborto, você ceifa também essa oportunidade de crescimento desse espírito. Rony, qual seria a mensagem para aqueles que praticaram o aborto? Nós podemos lembrar em André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, lá ele nos diz e lembra o apóstolo Pedro que diz que o amor cobre a multidão de nossos males, de nossos pecados. Há sempre uma oportunidade para recomeçar. Busquemos em Deus, busquemos em Jesus, porque as inspirações virão até os nossos corações. Nós podemos, por exemplo, adotar uma criança, trabalhar pela evangelização infantil, ou seja, lidar com crianças de forma que você, trabalhando pelo amor, trabalhando com amor, Deus te inspirará as formas corretas de reparar os danos do passado. Não desanimemos e também não vamos fixar essa ideia enferma. Vamos olhar adiante, buscar a oportunidade de redimir as faltas cometidas. Exercer a maternidade espiritual, maternidade espiritual, né? Nós nos despedimos do Rony e agradecemos a sua presença neste primeiro bloco. E vamos para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. Hoje conversando sobre o tema Respeite a Vida, Aborto Não. E para darmos continuidade ao nosso programa, convidamos Lourivan Macedo, presidente do Comitê Goiano da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto. Seja bem-vindo, Lourivan. Olá, Marli. Olá a todos que estão acompanhando o programa Espiritismo em Ação. É uma alegria estar com todos vocês. Lourivan, quais os aspectos científicos que fundamentam a defesa da vida humana? É uma pergunta muito importante, porque a vida humana se baseia-se em aspectos científicos, que a vida começa na concepção. Podemos citar o grande geneticista Jerome Lejeune, descobridor da síndrome de Down, que afirma que a concepção é o marco da vida, onde os 23 cromossomos masculinos se unem aos 23 cromossomos femininos e aí no momento da concepção inicia todo o processo da vida humana. A diferença deste momento aos dias atuais é o desenvolvimento, a alimentação, o processo do tempo. Lourivan, o que é o aborto provocado? Muito bem, então o aborto, existe duas questões no aborto. O aborto espontâneo ou natural, o próprio nome já diz, por incompatibilidade orgânica da mulher, ela expele aquele ser que está sendo formado. É natural. Agora, o aborto provocado é o aborto intencional, é o aborto delituoso. Isso é a nossa luta contra esse aborto delituoso provocado. Existe, Marli, um filme chamado Grito Silencioso, onde o Dr. Bernard Nathanson, que foi o fundador da NAAL, um grande movimento nos Estados Unidos, em prol da legalização do aborto na década de 70. Então ele liderou este movimento e conseguiu legalizar o aborto em 1973 nos Estados Unidos. E ele, nesta época, não tinha o estudo da fetologia, da embriologia e nem ultrassonografia. Quando avançou a ciência, a medicina, e ele foi estudar a embriologia, a fetologia e constatou que a vida começa na concepção, ele virou a página na vida dele e começou a lutar de forma incessante a favor da vida humana. E ele conseguiu trazer o filme Grito Silencioso, que é um aborto feito à sucção, mostrado pela câmara de ultrassom, e é nítido a criança tentando esquivar de um lado para o outro, numa tentativa patética de salvar a sua vida, e infelizmente a gente vê esse corpo ser trucidado, ser exterminado, e ali a criança espelha um grito, que é o grito silencioso. Então ele, que era um grande ativista pró-aborto, ao tomar o conhecimento que a vida começa na concepção, ele se transformou num grande ativista pró-vida. Então esse é o nosso objetivo, trazer os esclarecimentos para que as pessoas possam refletir e lutar também a favor da vida. Lourivan, o que é o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto? E quais as conquistas realizadas por este movimento? O Movimento Nacional da Cidadania, Brasil Sem Aborto, é um movimento suprapartidário, suprarreligioso, que tem o objetivo de unir pessoas e instituições com o mesmo fim: defender a vida humana desde a concepção e lutar contra a legalização do aborto no Brasil. E este movimento, ele teve várias conquistas durante todos esses anos. Ele começou esse movimento em 2006. Existia um projeto de lei 1135 de 1991 que propunha a legalização do aborto no Brasil, do primeiro dia ao 9º mês de gestação. Esse projeto foi várias vezes sendo derrotado, arquivado e desarquivado durante todos esses anos. Em 2006, por apenas um voto, esse projeto não passou pela Comissão de Seguridade Social e Família. E aí, na época, o deputado Luiz Bassuma, da Bahia, ele então convoca a sociedade civil, que a maioria absoluta do povo brasileiro é a favor da vida humana desde a concepção e contra o aborto, e ele convoca então essa sociedade, e aí formou-se esse movimento que tem esse objetivo. Então, uma grande conquista desse movimento foi justamente a extinção deste projeto 1135 de 1991, que em 2011 ele foi extinto, esse projeto. Então, com as mobilizações, com as marchas nacionais, com as marchas estaduais, nós conseguimos realmente a mobilização popular, mostrar para o povo brasileiro que nós não queremos o aborto no Brasil.
Atualmente, existe a proposta de reforma do Código Penal. Como está a questão do aborto nessa proposta? Muito bem, nós não somos contra a reforma do Código Penal. Nós realmente achamos que tem que realmente evoluir as leis, trazer leis que realmente reduzam aquele irmão que cometeu algum delito. Mas nós queremos chamar a atenção, Marli, para o artigo 128 do Código Penal, onde é bem claro, hoje a redação atual é a seguinte: não se pune o médico que fizer o aborto em caso de risco de vida da mãe e em caso de estupro. Veja bem, não se pune, continua sendo um crime não punível nesses dois casos, ao médico que se fizer nesses dois casos. Com a reforma, a proposta é uma proposta absurda, porque ele coloca e simplesmente exclui o crime, coloca não há crime nos seguintes casos, cita os dois casos anteriores e acrescenta o caso de uma criança anencéfala. O que é uma criança anencéfala? Não é uma criança desprovida de cérebro, é uma criança realmente que não tem a parte principal, o córtex cerebral, a parte racional, mas ela tem partes periféricas do cérebro. Ela sente, ela tem sentimentos. Como nós podemos ver no filme A Marcela de Jesus, que teve uma sobrevida de 1 ano e 8 meses, a Vitória de Cristo, que teve uma sobrevida de 2 anos e meio. Mas não importa se a criança vai ter um segundo, 1 minuto, alguns minutos de vida. É um ser humano, merece a vida, tem esse direito, que é o de viver. Então, nós estamos aí atentos com essa questão e vamos mobilizar para que permaneça como está nessa questão do artigo 128. Nós vamos para um breve intervalo. Continue assistindo o programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o último bloco do programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o tema Respeite a Vida, Aborto Não. O que é o Estatuto do Nascituro, Lorivan? Como está a sua tramitação? Muito bem, Marli. O Estatuto do Nascituro é uma lei pró-vida. Assim como tem o Estatuto da Criança, do Adolescente, o Estatuto do Idoso, estamos aí em prol do Estatuto do Nascituro, pela aprovação do Estatuto do Nascituro, que vem regulamentar o direito à vida desde a concepção. Então é de suma importância a aprovação do Estatuto do Nascituro. E o trâmite, como está tramitando, né? Ele é de 2007. Em 2012, ele foi apreciado e votado na Comissão de Seguridade e Família. E existe uma questão muito importante nessa votação, Marli, que foi uma questão histórica. E já havia se passado 4 horas da discussão desse projeto nessa comissão, quando a deputada Fátima Pelaz, do Amapá, ela pediu a palavra e aí ela deu um depoimento que emocionou todo o Brasil. Ela disse que anteriormente era uma ativista pró-aborto, lutava pelo direito da mulher na questão do aborto, que a mulher teria, segundo ela naquela época, o direito de decidir, e ela tinha um trauma muito grande. E aí ela dá o seu testemunho de vida, que ela recuperou-se desse trauma. Então ali ela estava a favor do Estatuto Nascituro e contou uma história de uma mulher
que estava cumprindo na cadeia um crime passional. E ali essa mulher foi violentada. E ela ficou grávida. Ela pensou em fazer o aborto. Só que ela estava presa e não teve condições de fazê-lo. E ela deu à luz essa criança. E essa criança era justamente a deputada federal que estava ali dando o seu depoimento. E dizendo que toda mulher que buscasse então decidir, mas decidir pela vida. Doa essa criança, se não quer ter essa criança, a legislação a ampara. E ali ela dá aquele depoimento e pede para que fosse votado o Estatuto Nascituro, e ele foi votado por unanimidade. Foi aprovado por unanimidade na Comissão de Seguridade Social e Família, em 2012. Em 2013, esse estatuto foi aprovado também na Comissão de Finanças e Tributação, e agora ele está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados. Nós estamos acompanhando, e é um dos motivos da nossa marcha, que é pela aprovação do Estatuto Nascituro, sensibilizar os nossos deputados federais para que votem a favor do Estatuto do Nascituro. Lorivan, qual a função do homem ao lado da mulher que se vê desamparada e pretende abortar? É importante a gente refletir, porque a vida começa na concepção, na união do espermatozoide com o óvulo. Então, se existe uma mulher hoje fragilizada, desamparada, que busca pensar em fazer o aborto, é porque por detrás, Marli, existe um homem que está fugindo das suas responsabilidades, dos seus compromissos perante essa mulher. Então, que o homem possa realmente cumprir o seu papel, amparar, assumir junto esse compromisso que é a vida. Ok. O filme, Lorivan, Blood Money, mostra as consequências da legalização do aborto nos Estados Unidos. Por que, baseado nos relatos contidos no filme, a legalização do aborto não irá resolver um problema de saúde pública? Muito bem, Marli. A questão, nós vemos com muita clareza que o aborto não é uma questão de saúde pública. O aborto é um crime, é uma questão de justiça, porque o primeiro e o mais importante de todos os direitos é o de viver, é o direito à vida, que está na nossa Constituição brasileira, no seu artigo 5º, onde coloca sobre a inviolabilidade do direito à vida. Então é um direito inalienável de todo cidadão brasileiro. Então, defender a vida humana é uma questão de cidadania. Está na nossa Constituição Federal, está no nosso Código Civil, no artigo 2º, está no Pacto de São José da Costa Rica, onde está bem claro que a nossa legislação defende a vida humana desde a sua concepção. E o filme Blood Money é um filme que realmente é um documentário maravilhoso, que sensibilizou toda a sociedade norte-americana. E hoje a gente às vezes fala que o aborto já há 40 anos que ele é legalizado nos Estados Unidos. Então esse filme retrata as consequências desses 40 anos de uma lei que foi aprovada, o assassinato de crianças indefesas no país. Então lá tem inúmeros depoimentos de mulheres afirmando que foi a pior coisa que ela fez, foi ter cometido o aborto. Porque causou traumas físicos e psicológicos que a magoaram e marcaram profundamente a sua vida. Então, por isso, e nos Estados Unidos hoje, Marli, existe as marchas que são feitas, uma marcha nacional nos Estados Unidos, que reúne 1 milhão de pessoas. Então, com certeza, o povo norte-americano já está refletindo e está, mais cedo ou mais tarde, essa legislação vai mudar nesse país. E nós não podemos deixar que essas ações negativas aconteçam no nosso país. E a gente gostaria de citar aqui o caso, né, de um ícone em defesa da vida, que é Madre Teresa de Calcutá. Que é a próxima pergunta que você vai fazer, não é isso, Maria? Nós queremos deixar um recado, que você nos deixe um recado para as mulheres que estão em dúvida sobre ter o seu filho ou não, e para as suas famílias também. Nos deixe então o seu recadinho, Lorivan. Muito bem, então nós estávamos falando aí, citando esse grande personagem que esteve quando esteve aqui
entre nós levou essa bandeira da vida adiante, que é Maria Teresa de Calcutá, que ela foi ser mãe das crianças mais necessitadas do nosso mundo. Foi ser mãe das crianças que viviam no bolsão de miséria do mundo, as crianças da Índia, do Paquistão, e ela percorria todas as cidades pobres, né, necessitadas, e acolhia essas crianças. E certa feita, ela esteve na conferência de Cairo, no Egito, onde estava se discutindo a legalização do aborto nos países em desenvolvimento. E ela chega, a presença dela, a autoridade moral, ali todos, ao ela adentrar a conferência, todos se levantavam, e ela, de forma simples, pediu a palavra e simplesmente fez um pedido àqueles que estavam ali. Falou: se vocês não querem cuidar das suas crianças em seus países, doem para mim, que eu cuidarei delas. Então eu gostaria de falar para você, mamãe, que a vida é algo mais precioso que existe. E que a gente possa realmente acolher. Porque quando a gente fala maternidade, o que vem na nossa mente? A palavra maternidade. Vem vida, vem um sorriso de uma criança. E temos a nossa marcha, né, Lorival? Isso mesmo. A gente gostaria de deixar aqui um convite e uma reflexão de Mário Quintana, um grande poeta brasileiro, onde ele diz: o aborto não é simplesmente um assassinato, é um roubo. Nem pode haver roubo maior, porque ao malogrado nascituro rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é um roubo infinito. Então não deixemos que esse roubo infinito aconteça no nosso país. Vamos juntos. Sexta Marcha Goiana da Cidadania em Defesa da Vida, dia 29 de maio, às 15 horas, na Praça Cívica. Vamos juntos pela vida, juntos pela paz. Muito obrigado. Chegamos ao final do programa Espiritismo em Ação. Agradecemos a presença do Lourivan conosco, falando sobre este tema tão importante e maravilhoso, que é o respeito à vida humana desde a concepção. Agradecemos também a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.